Boa noite a todos. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, esteja entre nós. É com muito prazer que me encontro aqui novamente. E, primeiramente, antes de iniciar a minha fala, eu vou passar um convite a vocês. Teremos palestra sábado agora, dia 12 de setembro, às 19h20. Todos estão convidados. Será com Débora Ambrósio. O tema é: prefiro viver. Suicídio, não. O suicídio é triste ilusão. Porque somos seres imortais. E a vida continua, plena, além da morte do corpo. Então todos estão convidados sábado agora. O assunto que me traz aqui é uma fala de Jesus, bastante extensa, na verdade. Eu vou me basear nas elucidações de uma palestrante paraibana. Eu gostei muito das explicações dela, então eu vou me basear bastante na fala dela. Tá? É Giselda Arnaldi, ela é da Paraíba, foi uma grande estudiosa do Evangelho de Jesus, aquelas pessoas que estudam profundamente mesmo, desencarnou em 2018. Eu gostei muito da fala dela, eu vou me basear muito nas explicações dela. Tá? O sermão do cenáculo, o sermão profético. Jesus proferiu 3 sermões. O sermão da montanha, o sermão profético, que é o que eu vou falar, e o sermão do cenáculo. Tá? O sermão profético, ele é bastante extenso. Ele está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. No Evangelho de Mateus, o capítulo 24 inteiro, com 51 versículos, é tudo sobre o sermão profético de Jesus. E o capítulo 25, segundo os estudiosos, continuando o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 25 também é uma complementação do sermão profético. São 3 parábolas que tem lá. Segundo os estudiosos, também faz parte do sermão profético de Jesus. É a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola do servo vigilante. Então, 2 capítulos inteiros do Evangelho de Mateus. Então, é muito extenso. Marcos também fala, é grande também, não tanto quanto de Mateus, e Lucas também. Então, no meu pequeno tempo, eu vou tentar fazer um resumo desse assunto. Eu trouxe até uma colinha aqui para mim poder não me perder de tanto assunto que tem no sermão profético de Jesus. O que é profecia? Profecia é um acontecimento futuro. Né? O portador das informações, ele tem a faculdade da procognição, que não é uma faculdade mediúnica, é uma faculdade da alma, né? É uma faculdade anímica, é da alma. Né? O indivíduo que tem essa faculdade é chamado de paranormal. Então, as profecias, o Velho Testamento tem muitas profecias, tanto que tem várias profecias sobre a vinda de Jesus como Messias. Jesus fez questão, né, de viver todas as profecias que anunciaram a sua vinda. E também no Novo Testamento, além do sermão profético de Jesus, tem também o livro de João, o Apocalipse, que é totalmente profético. No Velho Testamento, muitas profecias. As profecias, elas são relativas. Elas são escritas de forma alegórica, são faladas de forma alegórica. Elas podem acontecer ou não. Depende das criaturas que estão vivendo aqui na Terra. Então, pode acontecer ou não. Segundo os estudiosos, a maioria das profecias de Jesus e as profecias de João têm acontecido, devido às nossas atitudes. Então, como eu vou me basear no Evangelho de Mateus, primeiramente Jesus começa falando da destruição do templo, do grande templo de Jerusalém.
O Templo de Jerusalém era muito suntuoso, majestoso. É um templo rico, né? Dentro, o que era madeira nobre. As paredes internas do templo eram revestidas de lâminas de ouro. As paredes de fora eram revestidas de mármore de Carrara, branco. De longe parecia coberto de neve. Então era muito suntuoso o Templo de Jerusalém. Jesus estando em Jerusalém, pelo que a gente lê no Evangelho, a gente sabe que ele estava em Jerusalém quando ele proferiu essas profecias, né? Porque ele estava no pátio do grande templo. E algum discípulo perguntou assim, comentou sobre a beleza do templo, né? Porque era muito admirado, seus discípulos também admiravam. Aí Jesus diz, em verdade, né, vos digo, que desse templo não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus previu a destruição total do templo. Veja bem, um templo majestoso, suntuoso, né? E realmente, nos anos 70 da era cristã, cerca de 40 anos depois, né, do desencarne de Jesus, segundo um historiador judeu, o templo foi todo destruído. Houve uma revolta dos judeus contra o Império Romano, porque eles não aceitavam de jeito nenhum, né, estar subordinado ao Império Romano. Então houve uma briga entre eles, uma revolta que durou meses. Foi uma coisa terrível. Não só o templo foi destruído, mas Jerusalém foi uma coisa terrível, né? Primeiro os judeus, imagina brigar com o Império Romano, os judeus não tinham material bélico para isso. Então eles foram com tudo em cima dos judeus, né? Foi na época do imperador Túlio Cláudio Vespasiano, bastante conhecido na história como o imperador Vespasiano. Então eles atacaram Jerusalém, depois de meses conseguiram pular os muros. Lá dentro já não estava entrando provisões mais, muitas pessoas estavam morrendo de fome, as ruas já estavam repletas de pessoas mortas e foi morto muita gente no combate, né, pela lâmina da espada. Então Jerusalém, o templo foi queimado. Muitas peças do templo foi levado para longe, embora, foi tipo saqueado. E foi uma coisa terrível, com grande sofrimento para os judeus. E nós sabemos, né, que muitos foram levados cativos para outros povos. E só depois, em 1948, que o Estado de Israel foi novamente restabelecido e que os povos judeus puderam voltar para ter a sua terra de novo, né? Então foi uma coisa terrível que aconteceu. Jesus previu isso, né? E Jerusalém foi invadida por árabe, turco, persas, os romanos. Então o povo judeu perdeu realmente a sua terra. Então o Senhor, durante as suas profecias, ele foi falando, aquele que perseverar, né? Aquele que se manter firme, esse será salvo. Então, durante toda a exortação das profecias, o Senhor foi falando que aquele que se mantesse firme, né, que tudo isso um dia ia passar. Depois, os discípulos foram para o Monte das Oliveiras, a gente já sabe que estão aos arredores de Jerusalém, né? E os seus discípulos perguntam, Senhor, mas quando que isso vai acontecer? Que sinais terão, né, para tudo isso acontecer? Aí o Senhor diz que haveria muitas perseguições, haveria muitos sofrimentos, haveriam muitas guerras, que países atacariam países e que os seus discípulos seriam mortos, trucidados. Falou para eles mesmo que isso aconteceria. E realmente aconteceu. O único que chegou à velhice dos discípulos de Jesus foi João. Os demais foram todos mortos por pregar o Evangelho em nome do Cristo. E o Cristo previu isso para eles, que haveria muitas guerras, rumores de guerras,
mas que não era o fim. Quer dizer, não ia acabar isso por enquanto. Então, que essas perseguições, né, esses sofrimentos. Só que o templo, quando Jesus fala da destruição do templo, acreditamos que não é só do templo de pedra que o Senhor falava. Ele falava também sobre o templo de carne, que é o nosso corpo. Nosso corpo é um templo, segundo Paulo, né, onde habita o nosso espírito. Então ele tem que ser cuidado. Sai Baba, na Índia, falava que no nosso templo habita Deus, que é o nosso corpo, né? Que também é perecível, nosso corpo de carne, também vai ser destruído, né? Então o Senhor não falava só dos templos de pedra, falava também dos templos de carne, que vai desaparecer um dia, esse nosso templo. Ficará apenas as moléculas que vão entrar para o ciclo da natureza, mas será destruído também. Mas enquanto estamos com ele, temos que zelar, temos que cuidar dele, né, contra as viciações. Agora, nesses sofrimentos, né, o Senhor fala também que, né, a maior batalha, na verdade, que nós temos que vencer são da nossa intimidade. Essas batalhas são as mais difíceis, né? Porque nós temos, né, os maiores inimigos é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a mentira, a desonestidade, que é muito forte no ser humano ainda. É só a gente ver um caminhão cair, junta multidões para saquear o caminhão, invadindo uma propriedade alheia, as pessoas não respeitam. Então parece que a gente, quando vê uma desonestidade, a gente vai junto. Então são poucas pessoas que se mantêm firme. Quando vê uma oportunidade, uma vantagem devida, são poucos que se mantêm firme. A maioria vai com a turma e pratica desonestidade. Então realmente o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Como tirar isso de nós? Para tirar isso de nós é só a prática do bem, é só o desenvolvimento das virtudes, o desenvolvimento do espírito. Não tem remédio para isso. Está na nossa mão, só nós que vamos fazer. Agora, o Senhor fala também de várias pestes que viria para a humanidade. E a gente sabe, né, as pestes microbianas, nós estamos vivendo uma agora, uma peste viral. Mas no passado, a peste bubônica, que fez tantas epidemias, que matou milhares de pessoas, a varíola, a cólera e tantas outras doenças. Só que o Senhor não falava só de peste microbiana, ele falava da peste que nós temos na nossa alma. E essas pestes são a calúnia, a inveja, a intriga, difícil de tirar de nós. Nem que for resquícios dessas coisas, já que nós não assumimos que temos, mas resquícios pelo menos a gente sabe que tem. Como faz para tirar essas pestes da nossa alma? Não tem remédio na farmácia, não tem jeito, nada externo vai tirar isso de nós. A única forma de sair isso de nós é realmente com a modificação interior, com o desenvolvimento da nossa espiritualidade, daquilo que tem de bom dentro de nós e tirar tudo isso que tem de ruim. Nós temos que perseverar. Então o Senhor sabia que era isso, é a maior dificuldade que nós temos. Agora o Senhor falou de fome também. Ele não falou só de fome de nutrientes, porque isso aí sempre aconteceu com a humanidade. Quantos povos morrem de fome? Uma coisa terrível, né? Então essa fome também que o Senhor falou que teria, que temos, a fome da riqueza, a fome do poder e de todas as viciações. Porque o poder não é só quem está lá em cima. Às vezes o indivíduo aqui que desenvolve um pequeníssimo poder, ele já começa com a síndrome do pequeno poder. Já quer mandar nos outros, já quer entregar aos outros, já faz mexerico, né? Já faz uma desordem onde ele está. É só ele ter um poderzinho. Então isso aí também é uma fome que nós temos que saciar. Saciar como? Saciar com o bem. Não dá vazão a essas características em nós. O Senhor fala também do grande sofrimento. Vocês verão o lugar santo, disse Jesus. Que lugar santo é esse?
O lugar santo pode ser o templo de oração de Jerusalém? Também pode ser, mas esse lugar santo é o nosso lar. O maior lugar santo que existe são os lares. E olha que os lares estão uma inversão de valores dentro dos lares. É crianças que não são educadas, é cônjuges que largam, né, se separam por bobagem, destroem um lar. E depois fica difícil, né? Tem crianças ali dentro. Então, o Senhor, esse lugar santo que Jesus diz é o lar. Esse é o lugar santo que nós temos que fazer ser santo pelas nossas atitudes. Agora o Senhor diz: aquele que estiver no alto, não desça. O que Jesus quis dizer? Aquele que estiver no alto, aquele que estiver nos montes, aquele que estiver no telhado, não desça para pegar suas coisas, disse Jesus. O que é estar no alto, com a vibração alta? Porque quando nós estamos no bem, quando nós estamos aqui dentro, quando nós estamos lendo o Evangelho, quando nós estamos lendo uma obra espírita, a nossa vibração ergue, ela levanta. Então, o Senhor quer dizer que quando nós estamos assim, nós temos que manter essa vibração. Nós não temos que deixar cair, porque pessoas sugerem. Porque quando a gente quer se manter na honestidade, as pessoas falam: você é bobo, você é besta, você é um idiota, todo mundo faz, o que tem? Então a gente tem que se manter na vibração alta. Temos que ficar no telhado, como disse Jesus, ficar nos montes. Agora, o Senhor lembrou também das grávidas, das parturientes, das mulheres em lactação, né? E nós vivemos numa época tão difícil para ter filhos. As mulheres se preocupam, porque tantos jovens se envolvendo com o tóxico, envolvendo com a criminalidade, se envolvendo com tanta coisa errada, que as pessoas têm até medo de ter filhos, né? Então o Senhor lembrou disso aí também. Não dá para falar muita coisa sobre cada item desse. A corrupção. Quando a gente vê a corrupção, muitos entram na onda. Teve uma programação essa semana no jornal, né, que um candidato a prefeito de Cocal, no Piauí. Eu fiquei besta de ver aquilo, e os jornalistas também. O ex-prefeito, que já foi prefeito 3 vezes, está querendo ser de novo, né? Falando lá a sua fala, eu roubei, mas eu roubei pouco. Esse que está aí, esse rouba muito. Além de falar que roubou, ainda julgando o outro que está no poder no momento. E foi aplaudido. Se vocês for no Google, vocês vão ver isso aí. Cocal, Piauí. Eu roubei, mas eu roubei pouco. Descaradamente o homem falando. Então está desse jeito. Uma inversão de valores. E tinha uma mesa e aplaudiram ele, falando que roubou pouco. Agora, a vinda do Cristo. O Senhor fala nessa vinda do Cristo. Essa vinda do Cristo não é Jesus que vai voltar, porque as suas palavras estão aí, elas não vão passar. Essa vinda do Cristo é nas pessoas, porque todos nós temos potenciais para a situação crística, para sermos seres crísticos. Todos nós temos. Então, com o passar do tempo, com a perseverança no bem, essa situação crística vai estar em cada um de nós. Então tem muitas religiões que falam que Jesus vai voltar, mas ele fala que as suas palavras não passarão. Quer dizer, elas vão ficar aqui até o fim. O que é esse Cristo que vai voltar? Vai ser os próprios homens que vão se transformar em seres crísticos, né? Porque nós temos tantos exemplos na humanidade. Chico Xavier, uma época, né, teve assim até uma prova material. Começou a sair luz do peito do Chico e ele se cobrindo com uma coberta, tentando tampar. Não tinha jeito, todo mundo via. Por quê? Porque o Chico vivia o Evangelho. Então a pessoa se ilumina, sai luz dela, se transforma em ser crístico. Então a vinda do Cristo é isso, somos nós mesmos que nos transformaremos em seres assim. A vinda do Filho do Homem. Jesus fala só no Evangelho de Mateus por 31 vezes no Filho do Homem. O que é isso, Filho do Homem? Filho do Homem é nossa chegada a esse estágio. É o ser que conquistou a evolução e humanidade. Somos nós mesmos.
Porque nós nos transformaremos em filho do homem, filho de nós mesmos. Pelos nossos esforços, sacrifício, estudo, perseverança no bem, prática da caridade, conexão com o Pai, nós vamos nos transformar nesse filho do homem, filho de nós mesmos. Difícil entender, né? Eu nunca entendi esse filho do homem. Eu achei tão lógico isso. Realmente, nós nos transformaremos nesse filho do homem. Jesus, quando nasceu aqui, já era filho do homem. Porque ele se transformou em filho do homem em outras humanidades, não foi aqui na Terra. Mas nós nos transformaremos, porque o Senhor diz no sermão profético que haveria um relâmpago, uma luz que iria de ocidente a oriente. E que nessa luz iluminaria tudo e traria o Filho do Homem. Então o Filho do Homem somos nós transformados pelos nossos esforços. Porque isso aí ninguém vai fazer por nós. Isso aí está na nossa mão, nós que temos que fazer. Nos transformaremos em filho de nós mesmos, no filho do homem. É uma parte que Deus deixou para nós fazermos. Agora, e o fim? Chegou o fim. O Senhor diz que aquele que perseverar, aí quando tudo isso acontecer, a vinda do filho do homem, aí será o fim. Esse fim será quando nós nos transformaremos nesses homens melhores. Vai ser o fim de um ciclo, onde todos os ensinamentos divinos que vieram aqui para a Terra serão cumpridos pelos homens aqui da Terra. O ensinamento de todos os avatares, né? Nós somos cristãos, mas tem os avatares dos outros povos também. Buda, o iluminado, ilumina o Oriente, os seus ensinamentos. Quantos avatares! Então, o conjunto da vivência, dos ensinamentos de todos os avatares, que não trouxeram o ensinamento deles, são leis do Pai. São leis divinas que eles trouxeram. Então, com o cumprimento de todo esse ensinamento por todos os avatares, do Ocidente ao Oriente, aí será o fim. Não é o fim do planeta, o fim do mundo, o fim dos erros, o fim das viciações e o fim do sofrimento. O homem passará para uma nova era, uma nova etapa, o homem transformado. Ficarão aqui na Terra os seres que fizeram esse trabalho dentro de si, que se transformaram em filhos do homem. Aí ficarão aqueles que não perseverar, como diz Jesus, que não será salvo. O salvo é isso, é ficar aqui na terra como homens transformados. Então está aí o sermão profético, capítulo 24 e 25 de Mateus, e Marcos e Lucas. É muito extenso, é maravilhoso as exortações de Jesus. Eu agradeço a atenção de todos, vou fazer uma pequena prece para o encerramento da minha fala. Obrigado, Senhor, pela oportunidade dos seus esclarecimentos registrados no Evangelho, Senhor. E que nós possamos, Senhor, nos transformar nesse homem de bem, nesse filho do homem, nesse ser crístico, que é o objetivo do Pai para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.